Olá! Hoje vamos falar de 16 religiões, cultos e práticas dos primórdios e que até hoje servem como base para diversas práticas do esoterismo ou ocultismo da atualidade. Vamos lá! Hoodoo. Hoodoo é um conjunto de práticas e crenças espirituais criadas por afro-americanos escravizados no sul dos Estados Unidos, combinando religiões africanas, islamismo e espiritualismo. Os adeptos acreditam que os seus poderes provêm de Deus e consideram a Bíblia o maior livro de magia do mundo e um talismã protetor. Os praticantes pensam que podem orientar as ações de Deus e controlar os espíritos através de rituais, sacos de muju e orações. Acreditam também que Deus dá às pessoas um destino e que um conjurador habilidoso pode influenciá-lo através de rituais de Hoodoo. A antiga divindade lentina Javé é considerada um médico Hoodoo e Moisés é venerado como o melhor homem de Hoodoo. Os seus milagres e a libertação dos hebreus são vistos como atos de poderosa magia de conjura. A crença nos espíritos é central para o Hoodoo. Os espíritos são conjurados para curar ou matar pessoas, encontrar coisas e prever o futuro. Os batismos são feitos no rio para invocar as bênçãos do espírito da natureza Simbi. No Hoodoo, as pessoas também se tornam espíritos Simbi depois da morte. As práticas após a morte incluem oferendas e espíritos e a familiares falecidos. A decoração de árvores com garrafas para prender e afastar espíritos malignos. Encantar objetos pessoais misturado com ervas e partes de animais em frascos e depois enterrá-los para obter um efeito positivo ou negativo. A utilização de esfoliantes à base de ervas para obter sorte rápida, ou ainda enterrar os mortos com objetos preciosos para obter proteção e riqueza na vida após a morte, são parte das práticas do Hoodoo. Também recorrem a ofícios esotéricos como a numerologia, a astrologia, a adivinhação e a cartomancia. Magia salomônica. Esta é uma tradição de prática esotérica ocidental com raízes na sabedoria lendária do rei Salomão, que se diz ter dominado a arte de invocar espíritos e demônios. É influenciada por grimórios medievais como a Chave Menor de Salomão, a Chave de Salomão e o Livro de Abramelin. A magia cerimonial é uma prática fundamental durante rituais complexos. Símbolos sagrados e nomes de anjos são usados para invocar ou evocar espíritos. O desenho de círculos mágicos protetores e a utilização de ferramentas rituais, como varinha, espada e pentáculo, desempenham outro papel importante. Os praticantes têm como objetivo invocar e controlar entidades como anjos e demônios para vários fins, tais como a obtenção de conhecimento e poder. Kabbalah. Kabbalah é uma tradição esotérica no misticismo judaico que explora a relação entre o Deus eterno e infinito e o universo mortal finito. A Kabbalah vê Deus de duas formas, como uma essência absoluta e incognoscível chamada Ein Sof, e como uma personalidade revelada através da qual Deus se liga à humanidade. Mas alguns cabalistas também veem o mal como uma qualidade intrínseca de Deus. Na Kabbalah, a energia de Deus flui pelo mundo através da Sefirot. Os seus 10 aspectos, como a sabedoria ou a força, quando uma pessoa mostra essas qualidades, os cabalistas acreditam que Deus mostra o seu poder. O mito da criação da Kabbalah também é muito especial. Eles acreditam que a luz de Deus preenche tudo.
Quando Deus quis fazer o mundo, ele colocou esta luz em recipientes especiais, mas estes partiram-se em pedaços porque não conseguiam conter toda a luz. Os pedaços espalharam-se por todo lado como pequenas faíscas de luz e agora fazem parte do nosso mundo. Na Kabbalah, a alma humana tem 3 partes: Nefesh, para os instintos e desejos; Ruach, para as emoções e moralidade; e Neshama, para o intelecto e o divino. Eles acreditam que as almas passam por várias vidas para purificação e crescimento espiritual. A Kabbalah prática envolve várias técnicas místicas e rituais destinados a influenciar o mundo físico. As principais práticas incluem a criação de amuletos protetores, encantamentos e feitiços, ou o uso ritual de objetos como velas. Os rituais avançados podem invocar anjos ou espíritos, ou também demônios como Lilith, para intervir em assuntos mundanos, porém são proibidos. Antroposofia. Antroposofia é um novo movimento religioso fundado no início do século XX que ensina que existe um mundo espiritual real que podemos compreender através de nossas próprias experiências. Combina a ciência com ideias espirituais, utilizando a imaginação, inspiração e intuição. O seu objetivo é ajudar as pessoas a pensar e a decidir por si próprias, sem depender de autoridades externas. Na antroposofia, as pessoas são constituídas por 4 partes: o corpo físico, que podemos ver e tocar; o corpo etérico, que é uma força vital que partilhamos com todos os seres vivos; o corpo astral é o que nos ajuda a sentir e a pensar; e por fim, o ego é a parte humana especial que nos dá consciência de nós próprios. Seus seguidores acreditam que ser bom significa encontrar um equilíbrio entre 2 influências. Lúcifer representa a criatividade e a espiritualidade, enquanto Ahriman representa o intelecto e o materialismo. O Cristo ajuda a equilibrar estas 2. Os antropistas pensam que o cristianismo precisa ser transformado e acreditam na reencarnação, no karma e numa segunda vinda de Cristo que não será física. Eles também acreditam que um bom espírito unirá todas as religiões. A antropopatia é aplicada na educação através de valores nas escolas, o movimento Campfield, conservação ambiental, bancos, agricultura, desenvolvimento organizacional e artes. Teosofia. A teosofia foi fundada por uma mística russa chamada Helena Blavatsky, no final do século XIX. A teosofia mistura o gnosticismo, o neoplatonismo, o hinduísmo e o budismo num sistema espiritual único. Ensina que uma antiga irmandade de mestres espirituais, principalmente no Tibete, detém uma profunda sabedoria, poderes sobrenaturais e pretendem reavivar uma religião outrora universal que ultrapassa todas as fés atuais do mundo. Os primeiros teósofos pensam neles como figuras como Abraão, Moisés, Buda e Confúcio. Mestres proeminentes na teosofia incluem Kutumi e El Morya, com quem Blavatsky afirmava se comunicar. Selecionam indivíduos dignos para treinar como aprendizes que devem viver uma vida de pureza física e castidade, evitando a indulgência e o luxo. A teosofia acredita num único absoluto divino, a partir do qual o universo flui e vem como objetivo da vida. Um caminho para a liberdade espiritual através da reencarnação e do karma. Pensa-se que cada pessoa, chamada ego ou mônada, provém de uma fonte divina, a divindade solar,
e que acabará por regressar a ela. A fraternidade branca universal e a melhoria social são os princípios básicos, embora não exista um código específico de ética. A teosofia afirma que todas as religiões partilham uma verdade universal oculta que pode ser descoberta através da intuição, meditação e estudo. Aparentemente, o mundo que vemos é uma ilusão. Gnosticismo. Este movimento surgiu no final do século I depois de Cristo, entre grupos de judeus e cristãos primitivos. Privilegiava o conhecimento espiritual pessoal em detrimento dos ensinamentos religiosos tradicionais. Os gnósticos acreditam num Deus supremo oculto e numa divindade menor, frequentemente má, que criou um mundo material imperfeito, por vezes ligado ao Javé bíblico. Procuravam a salvação através do conhecimento místico direto do Deus oculto. Os gnósticos praticavam frequentemente o ascetismo, evitando a indulgência e os prazeres físicos. O pleroma é central para a crença gnóstica. É como um mundo mágico cheio de luz divina, onde vivem os poderosos seres espirituais chamados aeons. Pensa-se que Jesus veio deste lugar especial para ajudar as pessoas a se lembrarem da sua verdadeira natureza divina. Os aeons são como os raios de luz do Deus principal e constituem este mundo mágico. Um destes aeons, chamado Sofia, significa sabedoria e está conectada com a alma do mundo. Alguns gnósticos pensavam que Jesus era um ser especial do mundo divino, que veio partilhar conhecimentos secretos. Outros acreditavam que Jesus era apenas uma pessoa que aprendeu esses conhecimentos especiais e mostrou aos outros como aprendê-los também. Os movimentos gnósticos originais desapareceram em grande parte no século V devido à perseguição e à ascensão do cristianismo ortodoxo. Mas muitos grupos místicos contemporâneos inspiram-se em temas gnósticos. Hermetismo. Hermetismo. Este é um sistema religioso baseado nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, uma mistura do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth. Vê Deus como o Criador e o cosmos, o que significa que tudo existe dentro de Deus e que Deus está presente em todas as coisas. O hermetismo crê que em uma única e verdadeira teologia que existe em todas as religiões e foi dada à humanidade por Deus no tempo antigo. Eles clamam: o que acontece no céu, no alto, é refletido ao que acontece na terra, o abaixo, em uma unidade entre o microcosmo e o macrocosmo. O hermetismo inclui as três partes da sabedoria: a alquimia, que estuda o espírito das coisas e os segredos da vida, morte e renascimento; a astrologia, em que os movimentos planetários têm significados mais profundos; e teurgia, magia divina que envolve o trabalho com espíritos divinos como anjos e deuses. A razão e o conhecimento desempenham um papel importante para seus hermetistas. Quando influenciados por Deus, conduzem a resultados positivos, mas quando são influenciados por demônios, conduzem a ações prejudiciais e imorais, como o homicídio. No hermetismo, Deus criou o universo com 4 elementos básicos: terra, ar, fogo e água. Estes elementos formaram então os planetas, as estrelas, os animais e os seres humanos, que tinham qualidades masculinas e femininas combinadas. Quando as ideias do hermetismo não foram mais aceitas pela Igreja cristã, elas se tornaram secretas, mas ainda influenciam grupos. Magia do caos. A magia do caos começou na Inglaterra na década de 70 e consiste em usar as próprias crenças para mudar a forma como se vê e afeta o mundo.
O universo é uma mistura de sistemas complexos chamados caos e elementos estáveis chamados cosmos. Estes sistemas são demasiado complexos para serem compreendidos pelos humanos, mas focando constantemente num único tema da mente, você pode influenciar o externo. Ideias-chave incluem crenças como ferramentas. Os magos do caos veem as crenças como ferramentas que podem usar para fazer as coisas acontecerem. São poderosas e podem ser alteradas para obter resultados diferentes. Símbolos flexíveis. Coisas como a astrologia e os símbolos antigos são apenas ferramentas para ajudar. Não são coisas que sejam literalmente verdadeiras. Não há verdade física. A magia do caos diz que não há verdades absolutas. Pode-se burlar as regras conforme necessário. Os praticantes trabalham para se libertarem de crenças rígidas e normas sociais para desbloquear o seu potencial mágico. Os magos do caos usam coisas como magia de sigilo, meditação e visualização para focar a sua mente e energia nos seus objetivos. Martinismo. Martinismo é uma religião esotérica tradicional fundada no século XVIII na França. Ensina que as pessoas precisam se reconectar com Deus. Diz que há muito tempo os seres humanos eram perfeitamente divinos, mas ficaram presos em um mundo materialista. Praticando a espiritualidade, purificando-se, eles podem voltar a seu estado divino original. Este processo é chamado reintegração. O martinismo tem 3 ramos ativos. O ramo mágico, foco que pratica rituais para combater forças do mal. Os membros mais habilidosos convocam seres divinos e realizam exorcismos para combater influência demoníaca e magia negra. O segundo ramo, o rito escocês retificado, é uma ordem maçônica que evoluiu a partir do direito de observância estrita, ao contrário das práticas mágicas do primeiro ramo. Este é mais filosófico e ético. E o terceiro ramo do martinismo de Louis-Claude Saint-Martin centra-se na meditação e transformação espiritual e interior. Neoplatonismo. Este sistema filosófico baseia-se nas ideias de Platão. Ele se concentra em uma única e última fonte de toda a existência chamada o bom. Neoplatonistas creem naquilo que é como uma grande luz. A partir desta luz, outras luzes brilham, mas cada nova luz se torna um pouco menos brilhante do que a primeira. Eles chamam esta emanação, a primeira luz que vem, da mente divina. É a fonte de todas as ideias e formas. A alma é a próxima luz que vem da mente divina. É responsável pela vida e movimento. No mundo neoplatonista, acreditar que tudo no universo flui do único em um passo por passo, uma maneira que você vai mais longe, onde as coisas mais complexas e menos perfeitas estão, o objetivo final é retornar ao único. Os neoplatonistas veem o mal como a ausência de bem, então escuridão é simplesmente a falta de luz. Eles acreditam que as pessoas podem alcançar a perfeição e a felicidade nesta vida, não apenas na vida após a morte. Eles também pensam que a alma existia antes do nascimento e é imortal. O neoplatonismo influenciou muitas tradições históricas, como o gnosticismo, o hermetismo e até mesmo as primeiras ideias cristãs. Teurgia, também conhecida como magia divina, envolve rituais para invocar ou convocar deidades, com o objetivo de se unir com o divino e aperfeiçoar-se. É considerado o oposto da goetia, uma forma de bruxaria no cristianismo esotérico.
teurgia é vista como uma prática benéfica para aprender os mistérios de Deus. Aumenta a natureza espiritual e ajuda a alcançar uma consciência mais elevada. Organizações como a Ordem Hermética da Golden Dawn ensinam a teurgia para ajudar os indivíduos a ascender espiritualmente e compreender a verdadeira natureza do eu, o divino e o universo. Rituais de purificação da teurgia usam símbolos divinos, pedras, plantas, para ajudar as pessoas a se conectarem com sua divindade interior. Rosacrucianismo. Este movimento místico e esotérico surgiu no início do século XVII na Europa. Combina elementos de misticismo, alquimia e conhecimento secreto. Alguns dizem que é uma irmandade global que acredita na sabedoria secreta, antiga, transmitida através da história. O mais antigo documento sobre a Irmandade, chamado The Account of the Brotherhood, fala sobre o suposto fundador Christian Rosenkreuz, que supostamente nasceu em 1378. De acordo com a história, ele ganhou sabedoria secreta durante viagens ao Oriente Médio e compartilhou-a com seus seguidores quando voltou para a Alemanha. Rosacrucianismo enfatiza a iluminação espiritual, a busca por conhecimento escondido e uma transformação do eu, que muitas vezes incorpora o simbolismo da alquimia e a ideia de uma busca mística pela sabedoria. O movimento influenciou outras tradições esotéricas, como a maçonaria e práticas ocultas modernas. Alquimia, uma prática antiga combinando filosofia e ciência primitiva. Os alquimistas acreditavam nos deuses romanos e que todos os seres humanos estão interligados através da alma do mundo. Os alquimistas visam transformar metais básicos em ouro, criando um elixir da imortalidade e encontrar curas para todas as doenças. Para a alquimia, a pedra filosofal, tema central, uma substância mítica, poderia alcançar todas essas coisas. Para fazer a pedra filosofal, os alquimistas tiveram que completar várias etapas, como limpar e purificar a matéria, até que ela ficou vermelha, o que sinalizou sucesso alquímico e o fim de um chamado grande trabalho. Os alquimistas acreditavam que poderiam não só mudar materiais, mas também aperfeiçoar-se e alcançar mais compreensão espiritual. Os alquimistas usaram símbolos secretos e guardaram seu trabalho muito próximo e em segredo. Desenvolveram métodos laboratoriais e termos ainda hoje utilizados na química moderna e na medicina. Xamanismo. Essa prática espiritual apareceu pela primeira vez há milhares de anos na Sibéria e Ásia Central, entre as tribos indígenas como os Tuvãs. O xamanismo acredita que o mundo visível é influenciado por forças espirituais invisíveis, que apenas xamãs podem ver, que os xamãs podem se comunicar com esses espíritos usando suas habilidades para curar os doentes, preveem o futuro e resolvem problemas. Estes espíritos podem ser bons ou maus, e os xamãs tratam doenças causadas por maus espíritos. Para ganhar insights e entregar mensagens, os xamãs entram em transe, estados alterados de consciência e vão em missões de visão. Muitos xamãs sabem sobre plantas medicinais locais e muitas vezes as usam para tratamentos que aprendem com as plantas e os espíritos, especialmente em lugares como a Amazônia peruana e brasileira,
onde eles usam canções especiais para chamar os espíritos. Em muitas culturas, acredita-se que os xamãs têm o poder de curar e prejudicar, dando-lhes respeito significativo e influência em suas comunidades. Influenciou muitas práticas neopagãs, mas para o tipo indígena tradicional, acredita-se que este esteja em declínio no mundo todo. Paganismo. Paganismo é um termo criado no século IV pelos primeiros cristãos, para descrever as pessoas no Império Romano que praticavam o politeísmo ou religiões étnicas diferentes do judaísmo. Os celtas, nórdicos, mesopotâmicos, astecas, gregos antigos e muitos mais, todos praticam o paganismo de alguma forma. Apesar de sua diversidade, a maioria dos grupos pagãos compartilham crenças e práticas básicas, como o politeísmo, a adoração de vários deuses, muitas vezes retratados com traços humanos, mais o animismo e panteísmo, a crença de que tudo no universo tem uma força vital, alma ou espírito, e que a própria natureza é divina e deve ser adorada. Pagãos também frequentemente se referem à terra como a Mãe Terra. Práticas comuns incluem rituais públicos e privados com o objetivo de induzir estados alterados de consciência através de tambor, cantando, dançando e com meditação, mas também através de ofertas de alimentos feitas para as divindades, festivais ligados ao ciclo agrícola, incluindo o verão e inverno solstícios, primavera e colheita, finalmente a veneração aos mortos e a prática de magia através de rituais e feitiços. Formas modernas de paganismo, como a Wicca e o druidismo, continuam essas tradições antigas. Astrologia. Astrologia é o estudo de como as posições e movimentos de corpos celestiais, como estrelas e planetas, afetam vidas humanas e eventos terrenos. Data das civilizações antigas, incluindo Mesopotâmia, Grécia, China e Índia. Originada de sistemas calendáricos, foi usada para prever mudanças sazonais e interpretar os signos celestiais como mensagens divinas. A astrologia ocidental desenvolveu-se a partir das práticas mesopotâmicas e espalhadas pela Grécia, Roma, o mundo islâmico e a Europa. Utiliza o zodíaco tropical e analisa os movimentos celestes através de signos, aspectos e casas. Horóscopos são usados para prever e compreender eventos pessoais e globais. A astrologia hindu, originada da astrologia helenística, integrou influências gregas com tradições locais. A astrologia chinesa é baseada em conceitos como Yin e Yang, as 5 fases que dividem o céu em diferentes constelações e usa um zodíaco de 12 animais. A astrologia ainda influencia vários sistemas mágicos e esotéricos, como o hermetismo e a Wicca. Oi, eu sou o Vini e fui eu que narrei este vídeo para vocês. Eu agradeço por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de dar o like, se inscrever para acompanhar o conteúdo e ativar o sininho para sempre saber quando posto algo novo. Nosso Instagram, TikTok e Kawaii estão na descrição do vídeo. Também segue lá para ter mais conteúdo, que eles são sempre diversos. Para este vídeo, foram utilizadas algumas fontes que são livros das religiões e cultos mencionados. Todos eles estão na descrição deste canal. Se você tiver interesse por adquiri-los,
Adquira pelos links expostos, que assim você nos ajuda a continuar fazendo conteúdo para vocês. Do mais, eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Até a próxima!